Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Mara, sou coordenadora aqui do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Zumbi dos Palmares. E hoje a gente começa uma série de programas que vai fazer parte de um curso de extensão dos alunos, o treinamento sobre Mobile Creator, e que é um curso de extensão que a gente vai começar a oferecer pela Escola de Comunicação e Arte. E como primeira convidada, nós temos a professora Adriele, doutora Adriele, da instituição, e o doutor Cláudio, que é o coordenador do CEP Racial. Eles vão falar um pouquinho mais deles mesmos, e o Cláudio vai explicar qual vai ser o tema dessa primeira iniciativa. Bem-vindos. Muito bem, sejam bem-vindos, então, vocês. Obrigado, professora Mara, pela apresentação. E também seja bem-vindo, doutora Adriele. A doutora Adriele Oliveira é professora aqui da Universidade de Zumbi dos Palmares e também coordenadora do Núcleo de Estudos em Inteligência Artificial e Racismo. E nós estamos, como a professora Mara nos colocou, abrindo esse podcast sobre uma temática muito importante, que é exatamente o racismo na internet. E vamos falar um pouquinho dessa questão do algoritmo, e a sua relação com a questão do racismo. Então, eu deixo à vontade aqui um pouquinho, alguns minutos, para a professora, a doutora Adriele Oliveira fazer uns comentários, e a gente vai trocar algumas ideias aqui. Ok? Fica à vontade. Bom, gente, prazer. Eu sou a Adriele Oliveira e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre racismo na internet. Hoje em dia, o mundo está conectado pelas redes sociais. Então, desde a globalização ali, nós passamos a estar conectados pelas redes sociais. É quase impossível que alguma pessoa não tenha algum tipo de rede social ou não veja por algum jeito, pelo menos o WhatsApp alguém tem. E isso tem aumentado muitos níveis de racismo, porque as pessoas elas já eram racistas de forma física, mas não tinha uma propagação ali grande. Quando nós fomos para a internet, as pessoas passaram a propagar racismo muito mais. Então, não é incomum nós vermos alguma matéria, alguma notícia que fale sobre pessoas negras, e quando nós vamos nos comentários, as pessoas estão falando, olha a paleta de cor, só podia ser preto, que coisa de preto. É muito comum isso. Então, a internet, infelizmente, essas pessoas que eram racistas, mas que tinham medo de falar as coisas presencialmente, passaram para a internet e se escondem atrás de uma tela de computador para que não sejam criminalizados por aquele fato. Nós temos o crime de injúria racial, que foi equiparado ao crime de racismo. Então, nós não temos o crime específico sobre racismo na internet, mas nós temos a lei de racismo, que fala o que é racismo, e a injúria racial, que fala o que é injúria, que foi equiparada a racismo e se tornou imprescritível e inafiançável. Então, a causa de aumento de pena por estar dentro da internet é de 1/3. Só que a gente não tem uma lei específica que fale sobre racismo na internet. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm fala racista e quando alguém leva aquilo para o judiciário, a defesa vira e fala: nenhum réu pode ter uma analogia que prejudique ele. Nós só podemos ter analogias que beneficiem o réu. Então, se ele cometeu um crime ali de racismo dentro da internet, nós temos uma lacuna jurídica. E se nós temos uma lacuna jurídica, a pessoa não pode ser condenada por um crime que não existe. Então, nós temos diversos julgados, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Mas nós não temos uma legislação específica que verse sobre o tema, o que é muito necessário, porque nós estamos diante de uma lacuna. Então, de alguma forma, pode beneficiar uma pessoa que foi chamada de racista, mas ela não é, o que acontece muito também, só que ela também vai beneficiar aquele que cometeu o racismo e muitas vezes pode não ser condenado por conta dessa lacuna. Então, o que acontece? As pessoas se utilizam do subterfúgio de estar atrás de um computador, de estar atrás de um celular, para cometer crimes. E elas acham que nunca vão ser encontradas. O que não é verdade, porque tem ali a questão de puxar o IP do computador e tudo mais. E
também tem a questão do algoritmo ser racista. É muito diferente nós cometermos um crime de racismo na internet e um algoritmo racista. Porque dentro de qualquer rede social, TikTok, Instagram, Facebook, elas são feitas por algoritmos, elas não surgiram do nada. Tem um profissional de TI ali atrás dela, assim como o algoritmo do Google. Se esse profissional de TI é racista, o algoritmo que ele criar vai ser racista também. Então, se nós jogarmos no Google mulheres bonitas, vão aparecer só mulheres brancas. Se nós jogarmos no Google mulheres feias, vão aparecer mulheres pretas. Por quê? Porque a pessoa que criou aquele algoritmo era racista. Foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa que tinha aberto ali uma vaga de trabalho. Fizeram 2 currículos iguais, com as mesmas competências, a mesma coisa. No currículo colocaram uma foto de uma pessoa branca e no outro de uma pessoa negra. O currículo da pessoa branca passou, ela foi para a segunda fase, e a da pessoa negra, a empresa não levou a pessoa, declinou a vaga e disse: olha, você não atende os requisitos da empresa. Só que os 2 currículos eram iguais. Como é que a pessoa não serve ali para a área se ela tem um currículo igual ao do outro? O que modificou foi somente a foto. Então, se talvez o currículo da pessoa negra tivesse passado sem a foto, quando ela chegasse na entrevista, muito possivelmente ela não seria contratada. Porque se já bateu no algoritmo e declinou a vaga, pessoalmente, não teria nenhuma chance da pessoa ser contratada. Então, essa discussão do racismo algorítmico é muito importante, porque não adianta nada você querer criminalizar quem cometeu racismo na internet, se esse racismo vai continuar existindo por forma de algoritmo. Então, se a gente lê uma matéria sobre racismo, o algoritmo vai ver aquilo e vai começar a jogar para você várias matérias sobre o mesmo tema. E você vai passar a acreditar que aquilo é verdade. Então, as milícias digitais, elas se utilizam disso para cometer diversos crimes. Elas fazem normalmente grupos no Telegram, que cabem mais pessoas do que no WhatsApp, e saem enviando matérias que elas entendem que o negro é perigoso. Em questão de tipo 1 minuto, começa a surgir 200, 300 comentários. É impossível que em 1 minuto tenha 300 comentários, não tem como. Só que são ali muitos, eles vão jogando ao mesmo tempo. Então, só que nós não temos uma lei específica sobre racismo algorítmico. Nós temos a questão de que se o racismo for cometido dentro das redes sociais, vai ter 1/3 de aumento de pena, mas não temos uma lei específica que fale que se o algoritmo for racista, a pessoa que criou vai ser condenada. E se nós não temos uma lei específica, nós não podemos condenar ninguém, porque o próprio Código Penal e a Constituição Federal fala que ninguém vai ser condenado por um crime que não existe. Então, se eventualmente o caso dessa pessoa que criou esse algoritmo seja levado para o judiciário, o processo não vai seguir, justamente porque não tem nenhum crime que fale de racismo algorítmico, não tem nenhuma lei, nem civil, nem penal, nem tributária, nada, não existe, e a pessoa não vai poder seguir com o processo se não tem nenhum tipo de analogia, só vai ter analogia que prejudique, e esse processo não vai seguir em frente. Então, essa é uma questão de extrema importância para ser estudada atualmente, né? Porque é uma realidade que nós estamos vivendo e é como a antropologia do direito fala, as leis têm que acompanhar a realidade social. Há 10, 20 anos atrás não era preciso, mas hoje em dia é preciso essa discussão, porque se ela não for uma discussão que seja, né, vários doutrinadores, vários legisladores tenham, daqui a 5, 10, 20 anos, a gente não sabe como vai estar a situação dos negros dentro do Brasil. Ótimo. Antes da professora Mara comentar alguma coisa, só passando uma informação que eu acho que é interessante, que tem um grupo de pesquisa chamado Desvelar. Esse grupo ele fez um estudo sobre essa questão do racismo na internet, trabalhando com a questão do algoritmo, e eles descobriram que é uma ferramenta chamada Safe Search, que foi projetada para manter o conteúdo adulto e ofensivo fora dos resultados de uma pesquisa de busca. Apesar de existir essa ferramenta, ele não tem filtrado, né, nas ferramentas de busca, né, o racismo pelas empresas de maneira geral, empresas online, né?
Então, é um dado que vai também corroborar nessa ideia de que o racismo está presente na internet e as próprias empresas não estão adotando medidas para coibir. Daí a importância do que a doutora Adriele comentou, de existir uma regulamentação, né, exatamente para coibir esse tipo de abuso. Queria ouvir um pouquinho também a professora Mari. Não, quando você fala do currículo, que tem a foto da pessoa negra e a foto da pessoa branca, tem muitas empresas que não tem uma análise do algoritmo da foto. Quer dizer, teria que ter um olhar pessoal, né? Normalmente é o algoritmo passa mesmo no filtro e ela lê a fotografia da cor da pessoa. Ela lê a fotografia da cor da pessoa. É porque eu tenho até uma obra que fala do racismo, dos algoritmos que as empresas selecionavam por CEP, por cor da pele, e já cortava já e nem, quer dizer, hoje em dia, o próprio algoritmo já faz a leitura da pessoa negra e da pessoa branca. É um absurdo, mas faz. E nas redes sociais, você tem o IP que seleciona o nome da pessoa, por exemplo, que a não ser. Tem algumas pessoas que, logicamente, criam perfis fakes, para disseminar mesmo racismo, agressões, essas coisas. Mas na maioria das pessoas, as outras, elas usam o próprio perfil. Agora, na área da comunicação, a gente trabalha muito com pesquisa, tem o CONAR. Então, isso não é aceito juridicamente. Por exemplo, você tem uma pesquisa que como você falou, um comentário de repente replicou absurdamente. Será que esse tipo de dado não começaria a fazer um efeito jurídico? Eu não sou da área jurídica. Deveria fazer um efeito porque jurídico. A gente tem, por exemplo, um órgão que a gente chama de CONAR, que ele cuida muito de todas as mídias que são publicadas, e se você faz uma denúncia, eles são obrigados a verificar, punir o canal e tudo mais, inclusive as redes sociais, Facebook e tudo mais. O que acontece é que se for uma pessoa física que fez aquele comentário, é mais fácil de achar pelo IP. Só que a partir do momento que é um boot criado pelas milícias digitais, então, não tem IP, porque eles camuflam o IP deles com perfis fakes e vão jogando ao mesmo tempo. Então não tem nem como achar quem foi. A lei da inteligência artificial também está demorando para acontecer, né? Sim. A não ser quando acontece uma desgraça, como no filme de Hollywood. Nós temos a lei da LGPD, da Legislação, né, de Proteção de Dados, mas ela é para proteção de dados, ela não abrange algoritmo. Pode ser que em algum caso se faça analogia? Pode, mas essa é uma analogia que vai prejudicar o réu. Inclusive eles usam indevidamente, né, que a gente brinca que para que você precisa do CPF, alguém vai pagar seu boleto por você? Exatamente. Isso eles usam na lei, mas para outras coisas não é eficiente. Não é eficiente. Então, não tem, é uma lacuna. Ou eles criam uma lei que analise esses algoritmos, ou a gente não vai poder denunciar nenhum tipo de algoritmo, porque não tem um crime específico. Se você for fazer analogia para injúria, você acha que os juízes que julgam os casos, eles são mais negros, brancos, têm uma preferência para ele julgar improcedente? Mais de 90% do judiciário brasileiro é composto por homens brancos. Então você acha que isso é um fator? É um fator muito grande. Dentro da Assembleia Legislativa, mais de 90% são homens brancos. Até chega a ter mulheres brancas, mas que são muito mais do que mulheres negras. Então a gente não tem nenhuma representação dentro do Poder Legislativo específico de mulheres negras que muito pela criação dessa lei. As militâncias, elas têm que cobrar ali da Assembleia Legislativa que criem leis específicas sobre isso. Só como a gente não tem nenhuma militância nem nada dentro da VESP, o judiciário não cria a lei, o judiciário aplica a lei. Que já existe. Eles não podem criar a lei, quem cria a lei é o legislativo. Então, nós não temos nenhuma lei, existe essa lacuna e não há o que ser feito. Apesar de não ter uma lei, será que não existe algum mecanismo, uma forma das pessoas se protegerem, das pessoas tentarem de alguma forma combater esse tipo de racismo, por exemplo, fazendo algum tipo de denúncia ou trabalhar alguma forma de enviar
um feedback para as empresas, trabalhar de alguma forma dentro do próprio ambiente de negócio, já que não existe uma Um legislação. acolhimento psicológico também. Elas podem tentar fazer uma denúncia para o Ministério Público, que é o que cuida esse órgão responsável e cuida desses casos, para ver se vai ser levado à frente, que também não é certeza. Ou se nós estivermos dentro de uma empresa, a gente vai lá e passa para o compliance. Mas quem garante que esse compliance vai levar essa denúncia à frente? Porque as pessoas do compliance provavelmente são brancas. Então, quando chegar lá, elas vão achar que não é vitimismo, que não é nada demais, e não vão ter o que fazer. Ah, não vamos fazer nada porque o nosso algoritmo aqui da empresa é racista, por exemplo, a Google. O algoritmo deles é racista, ok. Então, teria que punibilizar quem fez aquele algoritmo. Só que não tem um crime específico para punibilizar aquela pessoa. Por mais que algum funcionário da Google leve para o compliance de lá, não vai ter o que ser feito. Porque não foi a pessoa em si que cometeu o racismo. A pessoa se utilizou do algoritmo para fazer o racismo. E como eu já falei, não pode fazer uma analogia para prejudicar o réu. Então, vai ser um caso que não tem lei. Não tem lei. E se não tem lei, só não tem nada. Porque se fosse a pessoa física que falasse todos os negros são macacos, ok. Mas o algoritmo que faz pesquisas dentro do Google, que aparece pessoas negras e macacos, se for dentro das imagens do Google, e não de um site específico, não tem o que fazer. Se for dentro de um site em específico, dá para você levar aquela denúncia ali para o Ministério Público e eles vão tentar punibilizar ali o sócio, a empresa vai tentar achar o funcionário que publicou, mas a partir do momento que é o Google, né, que a gente tem ali a questão da pesquisa do Google, que tem ali as fotos, não é o que você fez. Como é que você vai, nessa empresa aí da questão dos currículos, o que você vai falar? Ah, eles não me contrataram por eu ser negro. Ah, você tem que comprovar isso? Você não tem que comprovar. Ah, a empresa não te contratou para você ser negra, você prova isso? Não. Então, quem fez o erro é o algoritmo. E se quem fez o erro é o algoritmo, não tem erro. Não tem o que fazer. É realmente a militância lutar para mudar essa realidade. Quer dizer, é um cenário bem frustrante. É um cenário frustrante. Nós não temos realmente mecanismos, né, para combater o racismo na internet. Que a gente tem um domínio. Então, vamos ter que lutar, né, essa que é a verdade, lutar para que exista uma regulamentação, que é o mínimo, né? Se você não tem uma regulamentação, então não existe ponto de partida para se reivindicar alguma coisa, né? Os direitos, alguma coisa nesse sentido. Não tem ponto de partida. É realmente os movimentos sociais ficarem batendo na tecla que é preciso de uma lei específica sobre isso. Assim como eles fizeram pela lei de racismo, assim como eles fizeram pela lei de injúria racial, assim como eles conseguiram que a injúria fosse equiparada ao racismo e virar uma lei que é imprescritível e inafiançável. Mas se a gente não tem um ponto de partida, não há o que ser feito. Você acha que nessa área que a gente cuida, por exemplo, a minha área que é de comunicação, se existissem mais filmes sobre isso, mais filmes, mais discussões, mais propagação, mais isso também ajudaria? Sim, ajudaria muito, porque a área da comunicação é que faz tudo, né? Quem faz jornal, comunicador, quem faz, né, revista, comunicador, tudo isso é comunicador. Então, seria extremamente importante que a área da comunicação começasse a discutir sobre isso, para que as pessoas que eventualmente vão virar, né, publicitários, fazer propagandas e tudo mais, tenham conhecimento desse cenário racista. E que as outras pessoas tenham acesso também. Eu percebo que, assim, a minha geração, por exemplo, que é anos 70, tinha muitas piadinhas, muitas coisas enrustidas já na própria educação, né, que a gente fazia. Então, eu percebo que às vezes com alguns filmes, algumas leituras, vai caindo umas fichas para a gente começar a entender que não é bem por esse caminho. Então, essa questão de aculturar, né, de criar documentários, reportagens também, por uma contrapartida, também ajudaria. Principalmente, eu acho que o público mais fácil da gente criar uma cultura nova são as crianças, sem dúvida, se tem uma cabeça mais aberta. O adulto, que às vezes está mais difícil, mas também pode ter a possibilidade de ver outras coisas além daquilo que você falou. Né? Ele é turbinado da mesma coisa, ele acaba acreditando que é verdade e não vê também outras possibilidades. Exatamente, é possível que mude? É possível, né? Mas é importante que comece lá
pelas crianças. E tem uma lei que fala sobre que as escolas são obrigadas a contar a história africana, só que essa lei não é aplicada. É muito difícil os colégios. Quando eu estudei, eu não tive. A gente tem sempre essa discussão aqui na universidade, né? Quando surge a lei, surgem os programas, acontece muita coisa. Aí, de repente, parece que dá uma adormecida, porque parou de... É como aquela coisa de quem não se comunica se estrubica, como dizia o Chapinho, e outras coisas. Parece que se você não para de ficar fuzilando de propaganda, as pessoas se acomodam e acham que não precisa mais fazer, né? Põe na gaveta. Sim, é impressionante. Eu queria aproveitar o expert de vocês duas, a professora Amara na área de comunicação e publicidade e a doutora Adriele na área do direito. Eu acho que uma pergunta que pode ser feita, né, provavelmente está passando na cabeça de quem está nos assistindo, é como que eu poderia contribuir para reduzir ou mitigar o racismo na internet? Eu acho que, como eu trabalhando numa empresa, eu sei que já foi citado aqui pela doutora Adriele a importância de participar de movimentos sociais, né, o movimento dele, mas, além disso, talvez, como que mecanismos vocês imaginariam para tentar mitigar esse tipo de racismo na internet, com monitoramento, talvez, canal de denúncia, negócios, por exemplo? propagandas, Canal de denúncia, assim. canal de denúncia. Abrir um canal de denúncia dentro do próprio judiciário brasileiro, não levar só para o Ministério Público, porque o Ministério Público vai analisar se vai levar para frente o processo. Mas a gente tem um canal de denúncias que poderia ser dentro do Ministério Público para denunciar essa situação e depois eles verem se vão levar adiante. Nós temos mais pessoas que publiquem nas redes sociais a questão desse racismo, até mesmo, né, pessoas famosas, enfim, que têm uma altura de alcance muito maior que a nossa, né? Saem pesquisando, saiam postando sobre isso, para que, né, tenha alcance, porque os influenciadores digitais hoje em dia influenciam muita gente. Então, seria muito importante que eles fizessem pontos específicos sobre esses temas para que atinja muitas pessoas e eles consigam influenciar lá, né, pessoas que seguem eles para um fato que é extremamente necessário. Então, eu vejo que, né, ter no compliance das empresas realmente um canal de denúncia para racismo, não seja um compliance só para cumprir as regras, mas seja um compliance realmente ativo, que a pessoa negra possa levar as denúncias para que prossigam dentro da empresa. Essa questão das pessoas famosas que, se puderem, fazerem posts sobre isso, realmente para conseguir fomentar, porque atualmente é o que a gente consegue dentro da realidade social do direito. O compliance foi muito criado na época da crise dos Estados Unidos para olhar a questão financeira, né? Então precisa sair um pouquinho dessa parte de só pensar no negócio como lucro e olhar para as pessoas também que está acontecendo no entorno. A questão do mal-estar social, da inclusão, da diversidade que a gente fala o tempo todo. Muito bom. Então acho que poderia ficar a sugestão, né, de vários tipos de ações que nós poderíamos estar levando aonde a gente estiver, na nossa empresa, ou no movimento, para tentar mitigar e reduzir esse tipo de racismo, porque ele é premente, a gente sabe que só com uma legislação mesmo, uma regulamentação, que isso vai tender a reduzir. Mas até lá, eu acho que fica o recado aqui dado, né, para que a gente consiga mitigar essa situação. Se mobilizar, okay? Não ficar parado. Exatamente. Então, agradeço aí a professora Mara, agradeço a professora Adriele e meu nome também. A gente encerra esse podcast e deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante, que é para a gente melhorar esse debate. Vai ter mais, com certeza, né? Mas a gente quer ouvir um pouquinho vocês, ok? Até mais, obrigado.